Programa Revista Rural. Um oferecimento. Pioneer. Me orgulho de ser Pioneer. E Matsuda. Quem usa, não muda. Matsuda. Mais uma semana se passou e a gente está aqui de novo, trazendo o melhor do agronegócio para você. E não vai faltar coisa bonita e interessante para ver. Confira os assuntos de hoje. Do cultivo à indústria de doces, tudo sobre o amendoim. Uma história de amor na produção de queijos. Ovos orgânicos ganham espaço e ampliam o mercado. Como gerenciar bem a água da fazenda. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Queijos artesanais orgânicos. Você sabe como é a produção deles? Quem mostra isso pra gente é um casal que veio de longe para criar raiz aqui e se dedicar a essa atividade tão bonita. Um amor enorme pelo que faz e o desejo de levar seu conhecimento a outros cantos do mundo. Essa foi a inspiração do casal Piero e Patrizia Alberti, que deixaram a Itália para produzir queijos especiais aqui no Brasil. A gente está aqui no Brasil desde 2014 e estamos aqui porque fomos procurados de vir aqui, porque na Itália a gente faz 34 anos que estamos produzindo de forma orgânica. Estamos produzindo mais de 10 tipos, 12 tipos de queijos por aí. E a produção, então a gente está processando em torno de 400, 500 litros de leite por dia. Mas o queijo produzido por eles não é qualquer queijo, não. Dentro dos preceitos de produção orgânica que eles já adotavam no velho continente, o casal chegou a um produto diferenciado, mas que, segundo eles, não tem nenhum grande segredo. A matéria-prima tem que ser leite orgânico, né? E os vários ingredientes têm que ser avaliados e aprovados. Tem leis que regulamentam tudo isso. Não pode ser de um produto que tenha agrotóxico, que vem de uma criação de animais com antibióticos, com produtos que não sejam aprovados, né? A produção dos queijos começa nas vacas. É lá que começa. Você tem que ter vacas boas, em boa saúde, um bom manejo e um bom pasto. É lá que começa. Não é difícil fazer um queijo, qualquer coisa com leite, mas fazer aquele queijo, melhorando até cada dia um pouco mais, mas chegar naquele ponto que eu estou procurando chegar, é uma arte mesmo. Principalmente se você vai trabalhar de forma natural, sem muitos aditivos, muitos produtos tecnológicos que pode até perder aquela característica, fica um produto menos expressivo de sabores. Os sabores vêm da vida que está no leite, da vida que está no queijo. Cada tipo de queijo tem uma renda percentuagem a respeito dos 100 litros de leite, pode ser de 7%, 8%, pode chegar a 12%, 14%, dependendo do tipo de queijo. Felizes com o resultado do trabalho, eles decidiram colocá-lo à prova num importante concurso. E olha, não fizeram feio não. Aqui no Brasil, só para brincar, a gente decidiu de participar no ano passado no concurso internacional de Araxá e ganhamos o prêmio em cima desse tipo de queijo mesmo, que é a Querciola. Querciola, um queijo curado, que a gente produz de muitos anos, né? Para nós não é importante ser reconhecido, mas fazer aquilo que nós gostamos. Então, ter todos os cuidados, o entusiasmo, a curiosidade, ir atrás de um mundo que é complexo e muito vários na produção do queijo. O compromisso com a sustentabilidade não é a única preocupação da família Alberti.
O bem-estar animal também é fundamental. O bem-estar animal é muito importante. Tem que respeitar os animais, primeiramente, porque isso é devido, né? Mas além disso, se um animal está bem tratado, ele vive de uma forma adequada para ele pode expressar potencial produtivo e de qualidade também. Mesmo com tanto conhecimento adquirido após anos de trabalho, eles reconhecem também a importante ajuda que tiveram aqui com o serviço de extensão rural oferecido pela CAT. Nós começamos, através da Casa da Agricultura aqui de Cajuru, a desenvolver um trabalho com eles aqui, de toda parte de manejo, adaptação às nossas regras, temperaturas e doenças aqui do Brasil, né? E continuamos, estamos com eles até hoje aqui, ajudando no manejo, parte de reprodução, aprendendo bastante com eles. A CAT sempre foi um apoio muito importante para a gente, porque trazeram para nós informações, ajuda, e de qualquer forma, do lado agronômico, tanto quanto do lado veterinário. A CAT para nós é uma coisa que na Itália, por exemplo, não existe. Hoje, a parte orgânica, os alimentos orgânicos, né? Elas são tendência mundial, né? E eles já trabalham com isso há muito tempo na Europa e estão aqui. E eles também trabalham não só a parte orgânica, mas a parte da preocupação com o meio ambiente, de proteção, de conservação do meio ambiente. E isso junto é uma diferença muito grande em termos de produto bem feito. O cultivo de amendoim tem grande importância na economia do agro e movimenta um setor da indústria bastante pujante, que ganha ainda mais relevância nessa época do ano. Consumido em todo o mundo, o amendoim tem no público brasileiro um parceiro fiel. Do uso na tradicional culinária regional até nos doces que alegram as festas juninas, ele é, sem dúvida, presença certa na nossa mesa. Mas não pense que o Brasil é um grande consumidor mundial. Ao contrário, o consumo médio nos países da Europa e Ásia, por exemplo, são bem maiores que o nosso. Embora pareça que há muitas ocasiões ao longo do ano, o brasileiro consome em média 1 kg de amendoim por ano, enquanto a média global supera os 6 quilos. Países como a China, que tem mais repertório culinário de dia a dia envolvendo amendoim, chega a passar de 12 quilos por pessoa por ano. Isso, porém, não reduz o potencial de crescimento da cultura no país, que tem muito ainda para se expandir. A revista Rural vai te mostrar a cadeia produtiva do amendoim, o que significa que a gente vai te mostrar como isso daqui se transforma nisso daqui. Paulo César, produtor de cana e amendoim na cidade de Dumont, próximo a Ribeirão Preto, é um dos que apostam firme na cultura da oleaginosa. Quem começou foi meu avô, meu pai, né? E a gente está dando sequência. Mexendo com amendoim já há anos, né? E a gente está dando continuidade nesse trabalho que a gente aprendeu com os avós e meu pai, né? E estamos aí agora, eu e meu irmão. É uma tradição familiar, então. É uma tradição familiar. E explica pra gente um pouco sobre a produção do amendoim. Quais são os principais cuidados com o solo? Antes mesmo de você plantar o amendoim, qual é o preparo que tem que ter com o solo? A gente prepara bem esse solo, né? Põe todos os nutrientes necessários, calcário, gesso e tal, prepara bem e tal, antes de plantar, para ter um plantio bom, né? Para ter uma produção boa, para que venha um resultado satisfatório. Começa lá de trás, lá do preparo do solo. E quais são as principais pragas, as principais doenças que podem afetar a produção? As principais pragas do amendoim é a verrugose, o tríplice, a pinta preta, são as que prejudicam bastante. E se você não controlar essas pragas, dá bastante perca. E qual é o manejo adequado para controlar essas pragas? Fazendo a pulverização correta, nos dias corretos. Você está sempre atentado a isso, né, com
a trabalhar sempre na prevenção, nunca deixar a praga entrar. Sempre a gente acompanha com o agrônomo, tudo certinho, né? E eles vão nos orientando e a gente vai fazendo esse processo de passar esses fungicidas, inseticidas, acaricidas e assim por diante. Vocês têm o auxílio técnico de um agrônomo? Sim, constantemente. Amendoim colhido, ele segue para uma empresa de beneficiamento, onde passa por um longo processo antes de estar apto a atender a indústria alimentícia. A Terra Nuts hoje é uma das maiores unidades de recepção de amendoim do Brasil. A gente tem bastante amendoim aqui no estado de São Paulo, né, que a gente recebemos também do Mato Grosso e Minas Gerais. Esse amendoim ele vem aqui para a nossa unidade, né, então a gente tem um processo rigoroso aqui no nosso recebimento de controle de qualidade, né? Todos os caminhões são amostrados, analisados e segregados por qualidade. Esse produto passa posteriormente por um processo de secagem, depois ele passa por um processo de pré-limpeza e armazenamento. E o foco total da Terra Nuts é a produção de amendoim de alta qualidade, né? Então a matéria-prima, né, que a gente recebe entre fevereiro até meados de maio, né, durante a safra do amendoim, ela é tratada com muito cuidado, com muito carinho aqui na Terra Nuts. Fora desse período, a Terra Nuts ainda trabalha, ainda está ativa? Sim, estamos ativos durante todo o ano, né? É que nesse período sazonal de safra, né, nós recebemos toda a matéria-prima que a gente processa ao longo do ano safra, né? Então todo o amendoim ele é armazenado, em amendoim em casca ainda, né, que é a nossa matéria-prima, e ao longo do ano a gente vai fazendo o processo de beneficiamento, que é a produção do grão, né, por tamanho, por diferentes tamanhos, por diferentes classificações de qualidade, né, com foco em atender aí os nossos clientes plenamente. Com relação à capacidade produtiva, né, hoje nós recebemos algo em torno, temos capacidade para recebimento de algo em torno de 120 mil sacas dia de amendoim em casca, sacas de 25 quilos, né, isso olhando o nosso período de safra. A parte de processamento, a gente tem capacidade para processar algo em torno de 500 toneladas por dia de amendoim em casca, né? Então tudo isso aí reflete o tamanho, né, a grandeza da Terra Nuts perante o cenário de amendoim nacional, né? A Terra Nuts foi criada por uma gigante do mercado nacional, a Santa Helena, padronizando o processo de beneficiamento do produto e garantindo qualidade constante da matéria-prima. Por lá, passam toneladas e mais toneladas de amendoim todos os dias. A Terra Nuts ela surgiu, né, como uma empresa para atender, né, a Santa Helena indústria de alimentos, né, onde a Santa Helena é uma indústria com derivados à base de amendoim, onde em todos os anos da sua existência trabalhou-se fortemente, né, para trabalhar tanto a questão de qualidade da matéria-prima e atender, né, o crescimento esperado da Santa Helena. Em 2015, ela passou de ser de uma filial para uma unidade de negócio independente, né, atendendo tanto a Santa Helena no mercado interno como exclusivo e também o mercado de exportação. Qual que é o papel da Terra Nuts na cadeia produtiva do amendoim? O nosso objetivo é fomentar a cultura de amendoim, né, para todas as regiões do Brasil, sempre prevalecendo, né, o relacionamento com os produtores e a qualidade da matéria-prima. Quanto que representa o mercado externo para a Terra Nuts? Quanto vocês exportam? Hoje a Terra Nuts é uma das maiores cerealistas, né, do Brasil. Hoje praticamente o mercado de exportação representa 50% do nosso faturamento. Ainda tem potencial de crescimento na exportação de amendoim no Brasil? Sim, nos últimos 10 anos, né, a cultura do amendoim cresceu muito no Brasil, estimulados pelo mercado externo, e a gente acredita que temos ainda potenciais da gente adquirir esse mercado.
E o mercado interno ainda tem perspectiva de crescimento? Vejo que sim, né? Acho que todos os movimentos, né, que associações, Câmara Setorial da Cultura, isso nos ajuda a estimular, né, outras ocasiões de consumo para aumentar o consumo interno hoje no Brasil. Responsável por produtos de sucesso no mercado e desejados por todos os brasileiros, como a famosa paçoquita, a Santa Helena cresceu junto com a própria expansão da cultura no país, tanto no mercado interno como no externo. Em 1982, a Santa Helena lança a paçoquita, que é o grande sucesso da empresa e a grande referência no seu segmento por ter uma qualidade notável e um sabor que é inconfundível para o consumidor. Conquistou o paladar do consumidor brasileiro, fazendo com que a marca se tornasse um ícone de tradição e brasilidade, uma coisa que a gente tem orgulho de mostrar para as pessoas de outros países. O período junino é o que representa o maior volume de vendas da companhia, sem dúvidas, mas também é o que exige mais planejamento e mais dedicação. E para garantir o sucesso da produção até o produto chegar na casa dos consumidores, tomamos diversas medidas. O planejamento da junina começa a ser feito com antecedência para garantirmos todos os prazos e entregas de produtos. Além disso, nós aumentamos consideravelmente o número de colaboradores da empresa que são treinados para garantir todos os padrões de qualidade e a segurança. Todos os nossos processos são ajustados para suportar a capacidade de produção. Todos os colaboradores ficam muito motivados e comprometidos em garantir o sucesso da produção durante o período junino. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. No coração do agronegócio, a inovação floresce e as oportunidades se multiplicam. Tecnoshow Comigo 2024, de 8 a 12 de abril em Rio Verde, Goiás. Explore soluções inovadoras que fazem do agro brasileiro o mais importante do mundo. Palestras, pesquisas, experimentos, dinâmicas, tecnologia e muito mais. Acesse tecnoshowcomigo.com.br. Realização Comigo. Uma grande produtora de ovos e frango decidiu se dedicar totalmente à produção orgânica, respeitando o meio ambiente e o bem-estar animal. Hoje, ela é uma referência nesse segmento que não para de crescer. Sendo uma opção diferenciada para o consumidor, a produção de ovo e de frango natural ou orgânico tem números que chamam a atenção do mercado. E para a produção desses tipos de alimento, há uma série de regras a serem cumpridas. A produção de ovos ela foi se estabelecendo justamente seguindo essas questões ligadas ao bem-estar animal. É uma produção que não se utilizam as gaiolas, né? Então as aves não são confinadas, estritamente confinadas. Elas têm acesso às áreas externas quando isso, à medida em que isso é permitido, né? Porque hoje a gente todo mundo está no contexto da emergência sanitária em função da influenza aviária. Então as aves elas estão soltas, porém no ambiente do galpão, né? E tudo isso vem sendo desenvolvido dentro dessa perspectiva. Juntas, as empresas de ovos orgânicos no Brasil hoje produzem cerca de 400 mil unidades por dia, um número considerado representativo para o setor. Vocês aqui têm produtores parceiros, né? Como que funciona esse relacionamento? Ele é uma relação, é um processo de integração, né, que a gente chama, onde os produtores têm um contrato, no qual eles têm lá, né, os critérios, o treinamento, o desenvolvimento, a conscientização, né, e eles têm um contrato com a gente, de tal forma que o ovo que é produzido, quer dizer, a ração, toda a parte nutricional, de assistência técnica é nossa, os animais também, né, quer dizer, são colocados, são recriados e levados ao produtor,
e ele, através da sua produção, da sua eficiência produtiva, ele tem uma remuneração a partir dessa produção. É um contrato bastante íntimo, né, entre a empresa e o desenvolvimento dos produtores, o que é muito bom, porque promove um desenvolvimento regional, promove uma transferência de tecnologia, de conhecimento, né, e promove um desenvolvimento regional dentro dessa perspectiva de produtos que atendam esses requisitos. Vocês trabalham só com ovo vermelho, né? Só trabalhamos com ovo vermelho. Tem um porquê? Não, é uma questão do consumidor mesmo, né? Ele reconhece, não teria problema nenhum em trabalhar com ovo branco. A galinha tem uma resposta igual, né? Mas o consumidor ele relaciona o ovo branco a um ovo que eles chamam de ovo de granja, né? Um ovo industrial. Então essa é a dificuldade, né? Mas do ponto de vista de qualidade não teria nenhuma. A gente já chegou a ter um pouco de ovo branco na linha, né? Mas havia essa certa rejeição por parte dos consumidores. Na linha de frangos, tanto na criação quanto no abate, o bem-estar é uma regra de ouro a ser seguida, para garantir um produto final de boa procedência. Isso tudo já vem sendo institucionalizado. A questão do abate dos frangos, os requisitos já são requisitos oficiais, né? Então, aquilo que vocês viram, as separações, as condições daquele ambiente, a descarga, né, o descarregamento dos animais, a pendura dos animais, ela já tem um padrão que já é oficializado perante o Ministério da Agricultura. E as empresas que estão certificadas ou, né, inspecionadas pelos serviços oficiais de inspeção, elas vão ter esses requisitos já instalados. Questão de crescimento desse mercado, né? Seja em abrangência, seja na questão de custos para o consumidor. Como que está isso? O que vocês projetam de futuro? É interessante, está crescendo, né? Não só no Brasil, no mundo todo. Obviamente alguns países, inclusive, vêm promovendo estímulos mais significativos, né, nesses crescimentos desses tipos de produção, mas tendo um crescimento expressivo, um crescimento importante, né, que vem cada vez mais tomando parcelas importantes da população, dos consumidores, da sociedade, atentas, preocupadas, né, com essas questões ligadas a como os alimentos, como está sendo produzido, a relação disso com o meio ambiente, a relação disso com o bem-estar animal, a relação disso com a saúde, né? A pandemia trouxe uma preocupação grande nesse sentido da relação do alimento com a saúde. As pessoas começaram a falar sobre sistema imunológico, não é assim? Então isso tudo obviamente criou um ambiente até mais propício para que esse modelo de desenvolvimento, para que esse modelo produtivo se desenvolva. Nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva desse ano, né, de recuperando uma série de questões internas, né? A pandemia trouxe também impactos muito significativos, estamos nesse processo de reestruturação e de readequação de uma série de estratégias, e a partir do ano que vem a gente tem já algumas estratégias para promover um crescimento maior. Principalmente assim, o nosso objetivo é atender o interesse, né, da sociedade, atender um segmento crescente de pessoas que estão buscando esse tipo de alimento. Essa questão global, hoje, como que o Brasil está sendo avaliado pelo mundo na hora que se fala de ovos, de frangos naturais e orgânicos? Bom, em questão de ovos e frango principalmente, o Brasil é um dos grandes produtores e o maior exportador, né? Então, obviamente, ele tem uma relevância tanto comercial quanto de estratégias que se relacionem com esse ambiente, né? Então, o Brasil, né, e a gente é muito considerado, claro, em todo o aspecto agroindustrial, né, agropecuário, pela pujança, pelo potencial que o país tem, naturalmente tem, e que vem desenvolvendo tecnologias e tudo mais. No contexto orgânico, eu diria, no contexto dessas produções diferenciadas e aquelas que são certificadas como orgânicas, que quando a gente fala orgânico, nós estamos falando de mecanismos que são oficiais, né? Quer dizer, a legislação brasileira que define aquilo que é um alimento, um produto orgânico, né? Também o país tem um aspecto interessante, comparado com países na mesma condição socioeconômica, né? O Brasil tem mais produções orgânicas, tem um mercado muito maior,
do que a grande maioria dos países que estão numa condição socioeconômica semelhante à nossa, no mesmo patamar, né? Temos o maior mercado orgânico da América Latina, temos um mercado orgânico maior do que alguns países europeus, do que países asiáticos, muitos países asiáticos, né? Então temos um mercado que vem crescendo. Mas há necessidade de crescer mais, sem dúvida nenhuma, né? Para poder dar sustentação, para poder oferecer os benefícios que essas produções causam, sabe? O que é importante compreender é que não é uma questão só de mercado que oferece um produto assim, assado por um interesse de nicho de um mercado, mas existe um benefício amplo, existe um benefício ambiental muito óbvio, existe um benefício na fertilidade do solo, existe um benefício na saúde dos animais e das plantas. Água é vida, água é tudo. Água é uma coisa que nunca pode faltar na fazenda. Assim, ter uma boa gestão dos recursos hídricos é fundamental para o sucesso da atividade. No agronegócio, as boas práticas são conceitos importantes. Temos, por exemplo, boas práticas agrícolas, boas práticas de gestão ou então de sustentabilidade. Para a pecuária, as boas práticas hídricas ajudam a fazenda a ter mais eficiência no dia a dia. Quando a gente pensa no programa de boas práticas hídricas em produção animal, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer como nós estamos utilizando a água. Não tem como a gente manejar o que a gente não conhece. Infelizmente ainda não é comum nas propriedades rurais nós termos hidrômetros instalados para medir o consumo de água, né? O hidrômetro é um equipamento simples, aquele reloginho muito comum nas cidades brasileiras, mas não tão comum no meio rural. Então um grande desafio é começar a tornar a presença desse equipamento mais comum. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui é um hidrômetro que mede pequenas vazões, como vocês estão vendo um cano aqui de pequena vazão, que tem um custo aproximado de R$ 120 a R$ 150. Então é um equipamento totalmente acessível ao produtor. A partir desse conhecimento, o produtor sabe se está sendo mais ou menos eficiente no uso da água. Se estiver sendo menos, a adoção de boas práticas deve acontecer para melhorar a eficiência. Uma propriedade que não tem um sistema de medição instalado, a gente pode ir na literatura buscar informação, né? E se o produtor passar informações produtivas tipo sistema de produção, tipo de alimentação dos animais, forma de lavagem das instalações e equipamentos, tudo isso são informações importantes. Se aquela propriedade não existe o sistema de medição, a gente tem uma ideia de quanto está sendo consumido. Mas sempre vai ser um dado que não é o dado exato daquela propriedade. Então a situação ideal é ele ter o hidrômetro. Claro que isso é um movimento que vai acontecendo aos poucos, né? Então, e a gente tem que fazer a gestão da água. A gente não pode esperar esse movimento acontecer de forma integral. Para ajudar no cálculo em fazendas sem o hidrômetro, alguns indicadores, como o de litros d'água por vaca em lactação, são utilizados. A partir disso, ações de economia entram em jogo. A correta lavagem do piso de um curral, por exemplo, é uma delas. A gente tem um piso que ele tem uma série de rachaduras, ranhuras. Isso faz com que o operador que faça a lavagem, ele vai naquela rachadura, naquela ranhura, tentando tirar um resíduo que está acumulado ali. Isso certamente vai fazer ele gastar mais água, né? Então a simples manutenção do piso da sala de ordenha num estado ideal, né, liso, que tipo não tem rachaduras e ranhuras, já simboliza uma economia de água. Uma outra boa prática seria fazer a lavagem desse piso com água com pressão. A gente vai ficando por aqui, mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até a próxima!